Senhoras e senhores, estamos de volta, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. É uma honra estar com você, você aí que nos assiste, você que nos escuta. Seja bem-vindo à nossa mesa e nós já estamos aqui com o nosso convidado de hoje, PH Martins. Seja bem-vindo. Bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo à nossa mesa, seja bem-vindo. Prazer. Nós temos muita coisa boa para compartilhar aqui nessa mesa, mas antes da gente começar, a gente tem que passar aqueles recadinhos, porque vocês não podem esquecer o que tá de graça, Cauê. Você quer que eu faça a vez do Vini, então? Você vai fazer a vez do Vini. Só o Vini precisou ir trabalhar, porque alguém precisa trabalhar, né? Então o Vini precisou ir trabalhar. Mas, Vini, Deus abençoe sua vida. O que tá de graça, segundo ele, segundo a produção, o que tá de graça é o like, é a curtida, é o compartilhamento. E segundo o Vini, se eu aprendi muito bem, quem faz aprendeu. Tudo isso ganha oração ainda. É verdade. O pastor tá aqui, você já vai entrar na lista de oração do pastor. Ou seja, nós já acabamos de aumentar a lista de oração dele. Então, ou seja, nós acabamos de dar mais trabalho para ele. Então, assim, curta, comente, compartilha. Cara, aquele aviãozinho lá não é para ele ficar parado ali, ele precisa decolar. Sim. Ele precisa chegar a alguma pessoa e a gente precisa que você faça isso. Você fazendo isso, mandando pro grupo da família, pro grupo do trabalho, manda pro seu chefe, às vezes o seu chefe tá meio conturbado, atribulado, manda pra ele. Nós garantimos pra você que Deus vai tocar no coração dele e vai trazer paz pra ele. Com certeza. Então, mas Cauê, e se eu não tenho tempo de assistir o episódio, o que eu faço? Tem Spotify. Tem Spotify. Sem massagem, ó. Sem massagem. Tem Spotify, Facebook, tem Instagram, YouTube. Já adiantando, você que nos segue lá no Instagram, vai lá no YouTube. Segue a gente no YouTube também. Aciona o sininho lá para que quando o episódio sair você seja abençoado, notificado e você venha receber o episódio. Então, eu acho que é isso, né? Você aprendeu, hein? Tá afiado. A gente faz a lição de casa, né? A gente fica ali quietinho, mas a gente vai só absorvendo. Muito bom. Então é isso. Recadinhos dados aqui. A gente quer continuar fazendo mais episódios. A gente quer continuar nessa obra que Deus nos confiou, né? Então ajude a gente. Você faz parte dessa mesa. É isso aí. Okay? Então é isso, vamos começar aqui nosso episódio. Você faz uma oração pra gente. Bora. A gente já começa aqui a colocar o PH na nossa mesa. Já foi introduzida a mesa, né? Um pouquinho antes aqui, então tá tudo certo. Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de sentarmos mais uma vez à mesa, onde podemos compartilhar histórias, onde podemos compartilhar pensamentos e onde podemos compartilhar principalmente, Pai, o Teu amor. Jesus, muito obrigado por estar neste lugar, muito obrigado pela Tua presença nos confortar de uma maneira maravilhosa. Muito obrigado por nos dar a honra, Senhor amado, de abrir os nossos olhos e poder respirar. Senhor, muito obrigado pelas nossas famílias, muito obrigado pelos nossos familiares. Senhor amado, muito obrigado pela vida do Rafa, do pastor PH. Muito obrigado pela vida do Estevão, do Vini que está trabalhando hoje. Muito obrigado pela vida de todos aqueles que irão assistir, Jesus. Amém. Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa trazer à mesa, Senhor amado, a manifestação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém, e que o Senhor possa tocar, Senhor amado, no nosso coração de uma maneira grandiosa e que as pessoas possam ser abençoadas. Fala conosco, tome o lugar de honra na mesa. Amém, porque o lugar de honra é totalmente seu, Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigado por isso. Amém. Amém. PH, como eu comentei com você, a gente começa nosso episódio com uma pergunta-chave. E a gente queria saber de você. Palmeirense. Você é palmeirense? E não era essa a pergunta? Pode encerrar aqui? Abel, tamo junto. A gente sempre começa com uma pergunta e a gente queria ouvir de você. O que é mesa para você? Seja a gente falando de forma espiritual, de uma forma terrena, por assim dizer, o que representa estar na mesa, o que é compartilhar a mesa. Tá, bom. Vou compartilhar uma memória, então. Acho que para mim é uma das memórias mais preciosas que eu carrego. Talvez, acho que é uma das memórias que por conta dessa vivência, eu acho que eu posso falar que eu fui mimado por Deus, enriquecido por Deus. Imagina, sei lá, eu tenho 35, então imagina 30 anos atrás, uma sexta-feira à noite,
um grupo de pessoas, amigos, familiares, se reunindo numa casa para passar as próximas horas da sua sexta-feira à noite e madrugada dentro, orando juntos, adorando juntos, compartilhando a palavra juntos. E aí os adultos ficavam na sala, ocupavam a sala inteira e tinha cadeiras no corredor, tinha cadeiras em tudo que era lado, pessoas sentadas no sofá, no chão. E aí no outro cômodo você tinha os filhos, as crianças reunidos, então assistindo Street Fighter, passando na televisão. Aí sim, hein? Daquele programa que tinha da SBT de filme de sexta-feira à noite. Sim. Tinha as crianças brincando, soltas, juntas. E tinha na cozinha uma mesa posta. E a mesa, eu lembro até hoje, então na mesa tinha uma parte com os sachês de chá, tinha uma garrafa com água quente, tinha uma garrafa com café, um bolinho de fubá. Então esse foi o ambiente em que eu passei a minha infância. Foi ao redor de mesas de diversas famílias, porque isso que eu narrei para vocês foi as nossas vigílias. Foi como começou a nossa jornada, os primeiros passos da nossa jornada com Deus, e foi ao redor nas casas, entre família, entre amigos, crianças brincando juntos. Então esse ambiente para mim era, imagina você como criança, então você brinca, pula, etc, dá risada, pega, esconde, e aí de repente você vai pegar um pedaço de bolo de fubá, e aí você passa pela sala e você vê os seus pais, você vê os amigos dos seus pais chorando na presença de Deus, orando juntos, abrindo a palavra, e aí você vai, pega um pedaço de bolo de fubá e vê a oração e volta para brincar. Então, brincadeira, alegria, oração, comida, relacionamento, adoração, brincadeira, alegria. Então, esse foi o contexto da minha infância. Por isso que eu falei a riqueza que eu tive de infância. Eu tive a bênção, que é poder experimentar o que é o corpo de Cristo sem nem saber que era o corpo de Cristo, que é justamente essa mistura homogênea de alegria, de prazer, relacionamento, comida na mesa, presença de Deus, tudo isso de uma forma homogênea. Mesa para mim é isso. É uma memória afetiva muito boa, né? Cara, é uma memória afetiva, é uma memória de fundamento do que eu acredito, do que eu sei que está disponível para todo ser humano, né? É você não caminhar sozinho na face da terra, é você ter relacionamentos que te aproximam de Deus, pessoas de verdade, fora, eu sou pastor, mas fora do ambiente institucionalizado da igreja, nas casas. Sim. Você ser verdadeiro, alegre, brincalhão e ao mesmo tempo desesperado por Deus, e compartilhar o pão, compartilhar experiências, compartilhar crescimento, porque, por exemplo, muitas dessas crianças a gente compartilhou de outras fases da vida juntos, infância, pré-adolescência, adolescência. Cara, isso é precioso demais. Esse ambiente de mesa é precioso demais, cara. Esse nome de vocês acertaram. Tá? Acertaram. E além dessa experiência que você teve, né, trazendo a infância, ao longo da sua trajetória aí como cristão, tem alguma mesa assim que você se lembra que te marcou? Seja uma mesa alegre ou talvez uma mesa difícil, né? Alguma mesa que você teve que sentar com alguém e vamos ter que tomar uma decisão séria aqui, vamos ter que conversar, ou de repente alguma mesa que te fez chorar, uma mesa que te marca? Cara, tiveram algumas, porque ao longo dessa jornada, da jornada da vida, né? Cada um tem uma baita de uma história de suas vidas, mas na minha, tiveram capítulos demais de solidão. Então, assim, por exemplo, como filho de pastor, você já é meio que levemente um extraterrestre. Então você não se adequa, tipo extraterrestre na 25 de março, tá ligado? Tipo assim, não, tamo junto, cara. Não, você não faz muito parte daqui, tá ligado? Então, muitas vezes a mesa da solidão terrena era presente, cara. Isso, na verdade, é uma das paradas que eu vejo muito que é agridoce, que ao mesmo tempo que dói, Deus também usa para nos conduzir para Ele.
Então, vamos dizer, Usa como molde, né? Um molde, exemplos práticos, tá? Cara, pré-adolescente, você tá na igreja ou não tá na igreja, aliás, pais que talvez estão assistindo, cara, seu pré-adolescente, ele vai ter dias bons, dias maus. Se seu pré-adolescente se parecer com a menina pastora, vai no psicólogo, porque não é normal isso. O normal da vida é Jacó, as oscilações, né? Israel, Jacó, Israel. Então, assim, a galera da igreja muitas vezes estava aqui e de repente, cara, vamos comer um hambúrguer em tal lugar, vamos fazer um rolezinho. Anos 2000, né? Cara... Bons tempos. Bons tempos. MSN. CQ. Opa. Esse aqui já é mais... Cavaleiro Zodíaco. Ele falando, eu ouvi o barulhinho da internet de escada tocando aqui. Meia-noite. Você está online. Cara, e assim, então, às vezes, alguns rolês, quando você quer ter um tempinho da hora, muitas vezes você não vai chamar quem? Justamente o filho do pastor. Porque é meio que um... Dedo duro. X9. Vai quebrar o clima da parada, tá ligado? Você quer dar um pouco mais de descontração. O que, assim, então, muitas vezes, cara, eu me percebi, às vezes, na mesa, em casa, etc., e percebendo que, de fato, a única companhia que eu teria ininterruptamente na minha vida era a companhia de Deus. Uau. E ao mesmo tempo que isso dói, porque você tem a parte humana da história, que muitas vezes você quer ser chamado, sim, para a rodinha dos escarnecedores, a rodinha dos pássaros, às vezes, das amizades, ao mesmo tempo que dói de um lado, aquele que faz a ferida também ligará. Então, aí vem a presença de Deus e fala assim, mas aí você vai descobrir que se eu estiver, você vai estar completo. Não é que a gente é chamado a ser ermitão, viver nas montanhas sozinho, etc. Igual os São Paulinos aí que somem agora, todos sozinhos, isolados da sociedade. Olha só. Mas é que quando você descobre que a presença de Deus ela está disponível para ser ininterrupta na sua vida e ela te preenche em todos os aspectos, qualquer outro ambiente, qualquer outra mesa que você esteja, nunca será um ambiente inóspito para você. Em outras palavras, você consegue sobreviver em qualquer biosfera que você tiver inserido, cara. Sim. Será sempre um ambiente de experiência. Cara, eu vou dar um exemplo pra você. Meu primeiro trampo foi no restaurante. Eu fiz gastronomia. Minha primeira foi gastronomia. Que legal. Posso contar essa história que foi esquisitérrima, como várias outras minhas, mas... e aí o primeiro trampo foi gastronomia. Só que qual que é a parada? Restaurante funciona, basicamente, nos momentos, horários que tá todo mundo fazendo rolê. No pós-período. Sim. Então eu era alguém que tinha uma vida de eu participar dos rolês, então assim, terminou o culto, vamos comer. Final de semana, culto, sexta, sábado, domingo. Só que agora eu não estava mais aqui. Agora onde é que eu estava? Servindo. Trampando. Então esse tempo foi um tempo em que, por exemplo, eu estava isolado, fui isolado de Deus, assim, e aí eu estava no meio de um ambiente de não cristãos, um ambiente de vida corporativa, dos desafios inerentes a isso e tal. Só que aí começou a, muitas vezes, bater aquela deprê. Então, nesse ambiente, é isso que eu digo, tipo assim, mesmo ali, tem fases da vida que a gente vai estar em ambientes, às vezes, momentos mais afastados, só que, cara, aí vem a presença de Deus e sustenta a gente, tá ligado? Enfim, basicamente. Basicamente, o Salmo 23. Que a gente comentou. Sempre. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. A gente sempre comentou sobre isso e as pessoas, não vai me faltar comida, não vai me faltar bebida, não vai me faltar casa, não vai me faltar carro. Mas no original é que não vai me faltar Deus. O Senhor não me faltará. O Senhor não me faltará. Essa é a questão. Eu costumo até comentar com eles e até com a minha esposa também, ou com alguém, falar assim, cara, Deus abençoe essa semana e que não falte Deus. Todas as outras coisas podem faltar, cara. E essa é uma das preciosidades da vida, da vida de um cristão. É você entender que em determinados momentos da sua vida, alguma ou outra coisa, ou várias coisas vão faltar. Sim. Mas se o seu pastor estiver presente, o seu bom pastor, o perfeito pastor estiver presente... Não vai faltar mais nada. Cara, você consegue passar por essa fase. Sim. É como Abacuque, é como Jó, é como Jacó. Muitas vezes assim as noites podem ser doloridas, sofridas, mas você passa por elas.
Então, sem dúvida, se ele não faltar, tá tudo certo. Uma experiência que eu acho que a gente até comentou em um dos episódios. Se você não lembrar, você pode assistir os outros restantes lá, não tem problema não. Assistir todos pra que aí, encontrar. aí vocês vão lembrar. Nós tivemos um acampamento de jovens, pela graça, sou líder de jovens aqui na SESI. E nós fizemos um acampamento, nós não tínhamos experiência em fazer acampamento, fizemos acampamento, primeiro acampamento. E uma das coisas que me marcou foi que nós fizemos um culto e depois nós iríamos fazer um churrasco. Beleza, começamos o culto e trouxe a palavra, louvores e começou o mover. E duas coisas que me marcou. Quando nós começamos a tocar, começou a chover. Beleza. E aí vai, e eu nem tinha reparado nisso, e aí o pessoal orando ali, uns orando pelos outros. E nós tínhamos no nosso meio uma pessoa que era especial. E ela, aqui da igreja, nós temos um carinho muito grande por ela. E ela começou a orar pelas pessoas. Ela não fala, mas ela começou a orar pelas pessoas. E a gente fala, nós não sabemos o que ela orou. Mas, cara, a presença de Deus foi de uma maneira fantástica. E aí depois nós acabou por volta de umas 10 horas, 10h30, nós começamos às 7. Acabou às 10h30, mais ou menos. E aí eu falei assim, e aí, vamos fazer o churrasco? Aí todo mundo, tô com a barriga cheia, eu tô cheio. Tô satisfeito. E aí é onde nós entramos no Salmo 23. Então, quando ele está na nossa vida, nós estamos saciados. E aí eu falei, gente, mas a carne tá toda aqui, nós vamos ter que fazer. Não, agora vamos descansar porque, cara, então é isso. É uma experiência que comprova o que isso daqui fala. Sim. Vocês lembram quando inaugurou o Hopi Hari no Brasil? Nos inícios dos anos 2000, né? E aí eu lembro de chegar na quinta série e ver uma amiga que ela trouxe o mapa do Hopi Hari, né? E os caras fazem aquele trampo sensacional, né? De ilustração e tal. Quinta série, então eu lembro que eu achei aquilo, cara, uma coisa incrível. Era muito incrível. E gerei muito no coração aquela vontade de conhecer o parque. Até que no ano seguinte, sexto ano, fui conhecer o parque. Aí na manhã do dia do rolê da escola, fui no quarto dos meus pais para orar, antes de ir embora. E aí, na hora, meu pai orou e falou assim, se você acreditar que é possível você não se desconectar de Deus, a sua alegria vai ser em dobro da alegria do prazer de todo mundo naquele parque. Cara, aquela frase para mim, naquela hora, tanto me pareceu às vezes esquisito demais, mas eu também sabia que tinha uma verdade ali. E é exatamente isso. Não há problema algum no churrasco, não há problema algum ir no parque. Agora, o que está disponível para todo ser humano é que se você considerar a presença de Deus nesse momento da sua vida, a sua alegria ganha um up. O seu sentimento de realização, de plenitude, de gozo, de alegria, de paz, ele aumenta na história, tá ligado? Então, e foi justamente assim o que eu vivi naquele dia e que eu tento viver em todos os outros, assim. Cara, esse tempo aqui é massa, mas e eu sei que tendo Deus, isso daqui não acaba. A alegria que eu estou vivendo aqui não acaba aqui. Essa alegria me acompanha onde eu estou. Esse sentimento de não estou sozinho me acompanha onde eu estou. Porque muitas pessoas, a gente vê muito isso, muitas pessoas vivem de um rolê após outro rolê para não ter que lidar com o silêncio, o vazio da sua vida. No momento que ela entra e fica em silêncio, sem rolê, sem show, sem barzinho, sem namoro, essa pessoa tem que lidar com o vazio existencial que ela carrega dentro de si, cara. O eco que fica dentro da cabeça dela. Ela tem que se encontrar com ela mesma, né? Cara, isso é desesperador. A hora que você entra no seu quarto, você apaga a luz e tá você ali dentro. Sim. Então, assim, essa é uma experiência que não é a intenção original de Deus a gente experimentar. O tempo inteiro era Deus mixado na nossa vida. Então, assim, cara, meu pai acertou em cheio, porque de fato, tendo Deus, cara, a alegria vem em dobro. E às vezes você até, vamos dizer assim, não é que você menospreza. Você fala, você fala, cara, frase de pastor. Mas beleza, a gente tá bem já. A gente tá alegre. A gente não precisa de muito. Ah, isso é muito bom. A gente não precisa de muito daqui, cara. E aí o interessante foi assim, tipo, eles falaram assim, cara, se a gente dormir agora pra gente tá tranquilo. Top.
Então, aonde que um bando de jovem vai dizer não pra comer, velho? pra um churrasco. Pra um churrasco. Obra sobrenatural. Exatamente, jovem crente ainda. Jovem crente. Então, quando você falou que o plano perfeito de Deus era ele entrelaçado em nossas vidas, a gente remete ao Jardim do Éden, né? Sim. Ou seja, em todo momento que Adão estava... Tudo bem, ele vinha no final do dia, na viração do dia, no pôr do sol e andar com o homem. Só que em todo momento do dia ali, ele estava entrelaçado porque ele está em tudo. Sim. Sim. Ele fez tudo, foi tudo pela palavra dele. Então, e a gente estava conversando na célula semana passada e uma das pessoas falou assim, cara, eu gosto da versão lá original da Bíblia, que ela fala assim, e trouxe a existência. Sim. É mais forte do que e ele criou. Trazer a existência, ou seja, aquilo não era palpável, sabe? Não era palpável, você não conseguia vislumbrar aquilo. Então ele trouxe a existência, ou seja, ele era além do tempo. E aí quando, não lembro quem foi que falou, ele falou assim, cara, você já imaginou que quando Deus existia, não existia o tempo, ou seja, ele era além do tempo, ele criou o tempo, criou tudo, e aí ele falou assim, cara, deixa eu parar por aqui, porque... Começa a dar uns nós, né? Porque, então é muito isso, sabe, de você falar assim, cara, eu só preciso dele. Mas aí a gente cai nas armadilhas, a gente cai nas frustrações, a gente cai nas concupiscências, nas correrias, nas concupiscências da carne, e hoje de manhã eu até tirei uma foto, que foi a primeira vez que eu saí para gravar e ainda estava escuro. e aí eu falei, cara, eu quero tirar essa foto porque eu vou guardar ela. Legal. Porque assim, não para falar assim, pô, estou levantando de madrugada. Não é isso. Mas é para fazer em Deus. Eu estou fazendo isso porque você merece mais do que eu posso dar, do que eu posso oferecer. O senhor é digno. O senhor é digno. E eu falo muito isso que, independente da situação que nós estejamos, ele continua sendo digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade. Se a gente tá bem, se a gente tá ruim, se a gente... Aí o pessoal fala, cara, você vai falar isso todo... Sim, eu vou falar isso todo podcast, porque é verdade. É verdade, ele continua sendo digno. E aí quando você falou da felicidade, eu lembrei de Davi entrando na cidade dançando. Sim. E a esposa dele olhando lá de cima e falou assim, cara, esse cara é louco. Então, ou seja, a felicidade dela estava num nível. Só que Davi estava numa felicidade tão grande que Deus não estava tão presente que ele fala, cara, eu preciso dar de algum... de um jeito... agradecer de um jeito melhor. Cara, eu já toco harpa. Agora eu vou dançar. Então agora eu vou tocar e agora eu vou dançar em agradecimento. Então olha o nível da presença de Deus. Ele tá em sintonia com mais. Com certeza. E PH, você estava comentando aqui da sua vivência, né? Então desde criança, desse contato realmente com cristãos, com a igreja, né? E aliás, seus pais, pessoas incríveis, maravilhosas. Mas teve um momento de uma virada de chave, acredito eu. Um momento que você entende o chamado do Senhor para sua vida e o momento que você deixa de ser, como o Douglas Gonçalves fala, né? Do filho... Deixa de ser um adolescente para virar um filho maduro. Para virar um ruiós, né? O filho maduro, né? É Tecnon, né? Como é que foi essa virada de chave para você? Quando que você entendeu, falou assim, é isso. Eu tenho que viver dessa forma agora. Digamos assim, beleza, eu conheci o Deus dos meus pais, agora é eu com ele, né? Teve esse momento que você falou desse momento de solidão, de você entrar realmente, de estar no secreto com Deus, mas esse momento realmente dessa virada de chave para você, que você entendeu aquilo que Deus estava te chamando. Boa. Cara, na minha história, eu consigo ver, assim, claramente, que Deus, ele foi dando várias porções ao longo de cada fase da minha vida, porções da presença dele, do amor dele, do quanto ele se importa. Vou dar um exemplo para vocês. Teve eu tinha acho que 5 para 6 anos e a gente estava numa fase que o crente velho chama de deserto, né? É uma fase muito difícil da vida, dúvidas, etc.
Mas Deus é gracioso, porque mesmo nesse tempo de deserto, eu e minha irmã, a gente foi guardado por Deus. Sabe a história de Deus guardando o povo para que as sandálias não se estourassem no deserto e as roupas elas acompanhassem, não se desgastassem, enfim. Então a gente teve uma infância cercado de natureza, cercado de espaço, de paz. Só que aí, em relação, por exemplo, a trampo, meus pais, etc., foi um tempo muito terrível para eles. Lidaram com pânico, com depressão, com problemas físicos, enfim. E aí, num desses episódios, a gente morava numa cidade próxima do interior, Cajamar, e a nossa igreja local era Santo André. Então a gente fazia esse translado. A gente não tinha dinheiro na época para pagar o pedágio, que devia ser, sei lá, R$1, R$1,50, não sei. Então meu pai tinha descoberto que tinha uma comunidade assim de moradores que moravam aqui, que eles tinham aberto um caminho, então a gente ia fazer um rally, um 1000 quadrados. Nossa. Eu e minha irmã, tipo, uhul! Seu pai ali. Na suspensão não quebrar, a bagaceira toda. E aí a gente parou, a gente costume às vezes de parar, que tinha um restaurante de estrada chamado Lagoa Azul. E a gente parou e aí meu pai foi descer. E aí, quando ele foi descer, eu era uma criança, então eu tava indo passar pelo vão do banco, né, do carro. E aí ele falou, não, filho, fica no carro. E eu falei, não vou pedir nada. Ele falou, tá bom, então vamos. Cara, entrei no restaurante, é muito parecido como é hoje, mas era muito mais legal. As gôndolas que tinha no meio desses restaurantes, né, com os doces e tal. E eu, cara, já comecei a me perder, né? Rodando na parada. E aí chegou uma hora que meu pai me chamou, porque ele tava indo comprar o pão, aquele pãozão. E aí eu fui, e na hora que eu cheguei na vitrine, a atendente tinha acabado de colocar uma bandeja enorme de doces que tinham acabado de ser feitos. Cara, na hora que ela colocou, eu era criança, né? 6 Parece anos. que ela colocou no seu rosto assim. Na minha cara, na fuça. Só tinha uma camada de vidro entre eles. E eu tava assim, né? E aí de repente ela botou os doces, e aí meu olho acho que abriu, né? E aí na hora, cara, assim, foi instintivamente, eu não olhei pedindo. Mas instintivamente eu tava aqui e eu olhei pro meu pai. Cara, esse é o momento que você descobre que Deus está te tratando. Eu penso hoje na perspectiva de um pai, hoje eu sou pai, na perspectiva de um pai com o seu filho. Então, assim, naquela hora, meu pai olhou para mim e eu lembro da imagem do olhar do meu pai. Eu lembro o que ele fez, ele abriu a mão dele. Sabe o que tinha na mão dele? Tinha um punhado de moedas. Porque eram as moedas suficientes para comprar o pãozão que ia durar um bom tempo. A criatividade para você usar o pão velho é gigante. Você começa comendo pão, depois você faz farinha de rosca. Pudim de pão, torrada, farinha, vira um zilhão de coisas. Então, assim, ele olhou e com os olhos ele contou as moedas que ele tinha nas mãos. E ele viu que ele não tinha o suficiente para comprar um pão mais um doce. Mais um doce para o seu filho, menino. E na hora o olho do meu pai encheu de lágrima. E eu vi aquela cena. E eu vi Deus me permitiu ver aquela cena. E naquela hora, naquele milésimo de segundo, a atendente que estava ali, ela pega uma pinça, ela pinça um dos doces, ela passa por cima do balcão e ela fala assim para mim: você quer um? Cara, eu olhei aquela cena, olhei pro meu pai falando: pega. Aí eu peguei, olhei, aí eu olhei para a mulher do balcão e falei: senhora tem mais um para minha irmã que tá no carro? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Desde a minha infância, aí o que acontece? Mesmo passando por situações como essa, eu acordava de madrugada vendo os meus pais orando, agradecendo a Deus pela nossa vida. Orando e dizendo que eles confiavam em Deus. Então, assim, de novo, esse mix desses mundos, desde muito cedo, Deus me deixou ter essas experiências da graça dele, desse cuidado tão refinado de você é o Deus do universo, mas você quer ensinar para uma criança
de que você também mima os seus filhos. Até os desejos que nem vieram à sua boca. E aí ele me fez ver isso, e me fez ver a dependência dos meus pais, a confiança deles que eles tinham em Deus. Então, ao longo de toda a minha infância, Deus foi me dando assim provas de que ele era real. Ele foi se comunicando comigo, tipo Samuel. Sabe que um dos significados de Samuel é Deus ouve. Então, a passagem, quando você tem Samuel deitado, dormindo, e ele é acordado ouvindo Samuel, Samuel, vai até Eli. Não sou eu. Samuel, Samuel. Na verdade, muito mais do que um nome, Deus estava dizendo para Samuel, Deus ouve. Deus está presente, cara. Então, assim, ao longo das nossas vidas, Deus constantemente está dizendo para a gente, Deus, o seu Deus te ouve. Eu tô aqui. Tô presente no meio da situação. Então, ao longo da minha história inteira, cara, eu tive situações, episódios, pequenos histórias, assim, proporcionais à minha idade. E aí, chegou na adolescência, cara, no meio dos anos 2000, no Brasil, não tinha o podcast Juntos na Mesa. Não tinha. Ser cristão nessa época, você tinha o Katz Barnea, que você comprava CD, você tinha o Oficina G3, você tinha Resgate. Fora isso, você tinha um bando de gente usando umas bíblias enormes, usando adesivo no carro tosco, feio pra caramba. Saindo de terno, né? De terno, não era uma parada que a sociedade se identificava muito, esteticamente falando. Para um adolescente, você precisa ser incluído esteticamente nos grupos, você precisa perceber que você faz parte. Então, por muito tempo eu vivi uma vida dupla. Então, por exemplo, na minha época tinha as matinês de domingo, aqui no ABC. E aí meus amigos iam sempre na baladinha dos adolescentes de domingo à tarde. Domingo à tarde, meu irmão. Domingo é um dia que esquece para um cristão, para um filho de pastor, velho, esquece. Domingo já é o cheira igreja. Então, todo domingo, toda sexta-feira, meus amigos, meu melhor amigo na época chegava e falava assim, aí, esse domingo, bora lá não sei aonde, bora não sei o quê. Cara, eu tinha uma criatividade absurda, porque todo domingo eu tinha uma justificativa nova para não ir, porque eu tinha que estar na igreja. Só que eu não conseguia falar, cara. Eu acho que o microfone estava desligado, mas tá gravando do mesmo jeito. Você acha? Eu acho. Tá bom, agora rolou? Tá. Tava Tava ouvindo? Mas acho que tava pegando dos nossos aqui. Mas segue aí, maravilha. Todo domingo eu tinha uma história, cara, porque assim, eu sabia que eu não ia conseguir estar lá. Só que eu não conseguia verbalizar. Cara, eu sou um cristão. Cara, eu sou filho de pastor, eu faço parte de uma igreja local, eu sirvo a Deus, ali é o meu compromisso, meu lugar de estar junto e tal. Até um dia que chegou, eu tava no colégio, esse meu melhor amigo foi comprar um lanche na cantina, e na hora que ele volta, ele vem assim meio calado, meio cabisbaixo, ele chega na nossa rodinha, aí na rodinha dos moleques, né? Eu falei, o que foi, animal? O que foi? Não sei o quê? Ele, olhando pra baixo, assim, ele levanta os olhos pra mim, ele fala assim, seu pai é pastor, Paulão? No meio da rodinha, cara. Brother, se eu te falar o gelo que deu dentro de mim, o frio na minha alma, a minha alma falou tchau, minha alma foi embora. Pegou as malas. Você que resolva. Eu só fiquei com o estojo aqui do corpo. Era igual no Toy Jerry, né? Pegava uma malinha. Fui. Cara, a minha boca secou. Eu não sabia o que eu falar. Eu só respondi pra ele assim, quem foi que te falou isso, cara? Aí ele olhou pra cantina, falou assim, o atendente do caixa, ele virou pra mim quando eu tava comprando meu lanche e falou, pô, você é amigo do Paulo Henrique? Poxa, é uma bênção a família dele, eu vou na igreja dos pais dele, é uma bênção. Naquela hora eu pensei, desgraçado, cara. Nunca mais compro lanche. Nunca mais, velho. Eu tô tendo sucesso há anos sendo essa personalidade dupla. Não é que, cara, na igreja eu era uma bênção e na escola eu tacava fogo na sala, tá ligado? Mas eu era um pouco mais solto. Anos depois eu fui descobrir que eu era a mesma pessoa, só precisava ajustar algumas coisas. Só que eu acho que eu nunca me distanciei de Deus. Eu sempre desde muito pequeno, então eu fui sendo trazido para perto de Deus. Meus pais, a minha mãe, vocês mães estão assistindo de repente, cara, um papel fundamental em apresentar Deus para os seus filhos. Então, desde muito pequeno, eu conseguia
adorar, ir para a solitude, ficar quieto com Deus, sentir a presença dele. Na adolescência também, só que acho que o que chega o marco foi um pouco mais na fase jovem adulto, sei lá, com 18, 19, 20 anos, vai. Essa fase muda muito, né? Essa fase dos seus 17 até os seus 21, demais. Só quem já passou sabe que assim, cara, quando você era 17, você era um completo idiota. E você fala, meu, que vergonha que existia essa pessoa. E com 21, você fala assim, caraca, como é que eu pensava dessa maneira? E aí, nesse tempo, 21, foi um tempo hard na minha vida, de depressão, de dúvida, de ansiedade, de medo. E que aí eu gosto de falar de mesas duras, difíceis, de tomadas de decisão. Eu tive uma mesa que foi uma tomada de decisão gigantesca, que eu decidi cortar uma parte da minha vida e dizer assim, hoje eu decido que isso daqui não faz parte da minha história, da minha vida, e eu vou me libertar do medo, que eu era refém de manter essa parte da minha vida por causa das pessoas, por causa da reação que eu ia causar nas pessoas, mas eu não quero isso mais. Então, vou dizer assim, com 19, 20 foi uma guinada na minha vida, na minha história. 19, 20, 21 foi uma guinada. Virou a chave. E virou a chave, assim, é muito louco, porque não é que... aliás, eu sou bem contra... Eu até brinquei no início, a menina pastora, oro para que essa menina esteja super bem hoje e tal, mas assim, vamos dizer, aquela figura... A palavra que eu quero usar é personagem, mas não negativamente, tá? Uhum. Mas aquele character, aquele personagem... cara, não é que hoje eu sou uma figura que chega pro padeiro dando paz do Senhor. Não, você descobrir que você pode ser uma pessoa humana, uma pessoa presente, que conversa com qualquer pessoa, mas que o seu coração pulsa por Deus. Você é igual a todo mundo. Mas, cara, o que é diferente é que você... É o combustível. Isso aí. É o combustível. É o que eu exalo. Entendeu? É o porquê eu faço as escolhas que eu faço. Entendeu? Então, o porquê eu ajo, é porque eu trato todas as pessoas do jeito que eu trato. Porque eu sei que Cristo morreu por elas, então elas têm um alto valor, então eu vou por aqui, não por ali. Então, é bom demais você descobrir que você pode ser essa pessoa que Deus te criou para ser, sem você cair numa religiosidade vazia, sim, numa religiosidade falsa, estética, aparente. Não, cara, é ser autêntico. Então... Esses meus amigos, eles sabem que eu sou pastor. Aliás, depois desse episódio da fofoqueira da cantina, foi difícil esconder. Mas eles sabem, então assim, só que eles sabem, só que a gente estava conversando antes, eles conseguem ver, só que eu não sou distante deles. Eles, sim, sabem que eu sou o PH de sempre, então... isso é muito bom. Falei demais. Mas, né? Não, mas você veio aqui pra isso? Já, o que eu acho... Pô, a minha esposa vai querer fazer um podcast em casa, cara. Porque ela ama falar e ela fala que eu não falo quase nada. Mas é porque ela fala a maior parte do tempo. Tem que trazer ela aqui, então. Eu tô vendo ela falando assim, não, agora em casa é podcast. Vamos fazer o seguinte, traz vocês dois. Pronto. Bora. Não tem problema não, a gente traz os dois aqui. Muito bom. Uma coisa engraçada que... Se você for falar com todas as... falar, tem de banana aqui embaixo, tá? Nossa! Não. É que a gente... É um mistério. É um mistério escondido. Nossa, a boca chega a aguar. Não, enterra esse negócio. Misericórdia. Enterra, ele puxou uma. Enterra esse negócio, pelo amor de Deus. Mas que eu acho... Não legal, mas uma coisa em comum entre todas as pessoas que passou pela fase infantil, adolescente, jovem, é que se você for conversar, 99% das pessoas que passou por essa fase e estava na igreja, fala, cara, na escola eu era uma pessoa e na igreja eu era outra. Na escola, não, é todo mundo. Eu era assim. Sabe por quê? Porque você vai olhar e vai falar assim, a pessoa vai falar assim, mas você não vai ficar com aquela menina? Mas por que você não vai ficar com aquela menina? Aí você vai, da igreja. Na igreja? Mas, não, pô, não sei o quê. Então, assim, todas as pessoas viveram isso. Sim. E aí, você não é o único. Você não será o único. Você não será o último nem o primeiro. Exato. Então, os nossos jovens viviam isso hoje em dia. Você está inserido num ambiente hostil. Sim.
E aí você quer criar uma é natural uma do ser proteção. humano. Peraí. Deixa eu me moldar. Deixa eu me moldar. Deixa eu Criar me minhas moldar. alianças. Se sobreviver. Exatamente. Exatamente. E eu acho que muita coisa também é a questão da perspectiva. Às vezes falta perspectiva para entender com o que se pode parecer um estudante de ensino médio cristão. Com o que pode se parecer um estudante de ensino fundamental cristão. Qual que é o raio de ação que eu posso ter? Então, é entender que, cara, você não tem que ser bitolado, chato, tente ser o melhor nas matérias regulares, tente ser o melhor nas matérias, sei lá, físicas, educação física, tente ser o melhor no convívio social. Exale Deus através das suas atitudes. Exato. Seja a galera que agrega, seja a galera que consegue extrair alegria de coisas corriqueiras, normais. Seja termostato, não seja termômetro. Tempere o ambiente, mude. Seja brincalhão, ria de si mesmo. Cara, acho que se eu tivesse tido uma mentoria para adolescência, cara, eu teria feito um estrago gigantesco no meu colégio. Assim, naturalmente, eu já era uma pessoa que agregava, que gostava, que conversava com todo mundo. Nunca briguei com ninguém na vida. Os únicos 2 socos que eu dei na vida foi um na minha irmã e um na minha esposa. E os únicos 2. O na minha irmã foi de propósito, 10 anos de idade, foi uma treta pesada em casa. Ela vacilou, pá, deu no estômago da minha irmã mais velha, 4 anos mais velha, tá? Nossa. Ela tinha 14, eu tinha 10. E outra, minha esposa, a gente tava... Cara, primeira pessoa que eu deitei foi minha esposa. Então não tava acostumada a dormir junto com alguém. Nossa. Só sei que tava aqui dormindo. Aí ela foi girar na cama. Cara, eu sou meio acelerado assim, dormindo, né? Eu achei que ela tava caindo, velho. Foi pegar ela. Mano, eu fui salvar ela, bro. Salvar ela, deixou ela com o olho roxo. Aí eu, não cai não, velho. Eu fui pegar ela aqui, ó. Ela só tava paradinha assim, ó. Nossa. Aí, pum! Aí ela, o que você tá fazendo? Eu falei, te salvando, dorme. Tá te salvando. Então, assim, eu sempre fui um cara que, assim, que agregou, que gostou de ser amigo das pessoas e tal. Mas se eu tivesse tido, vamos dizer assim, uma mentoria talvez mais específica sobre com o que se parece um adolescente cristão, algumas coisas teriam sido mais fácil. Sim. Entendeu? Cara, porque é incrível, por exemplo, você, por exemplo, que é um jovem cristão, adolescente cristão, cara, e você, por exemplo, serve os idosos, você ajuda a preparar sopa para entregar aos moradores de rua. Todas essas atitudes são atitudes extremamente valorizadas na sociedade. Sim, sim. A gente só precisa, às vezes, tirar a poeira, talvez, de você entender que você está sentado em cima de uma mina de ouro, que é a vivência que uma igreja local te proporciona. Sim. Uma igreja local enraizada na palavra, uma igreja local com uma teologia equilibrada. Então, assim, é isso. Não, mas é isso. Eu tenho 34. 34? 34. Top. Sou pai de uma neném de 3 meses. Tem 3 meses? 3 meses. Nossa. Saí de casa, ela tava dormindo. Cara, você, na verdade, você está dormindo aqui, então. Você está no estado de sonâmbulo acordado. 3 meses, os 3 primeiros meses são hard, né? O corpo se habituando. Deus tem dado graça. Muito bom. Deus tem dado graça. Então, assim, na minha época de adolescente, eu vivi muito isso. Cara, na igreja, eu vou ser uma coisa. Eu também era do grupo de adolescentes, do grupo de jovens, cantava, ia na escola bíblica dominical, matava a escola bíblica dominical para ir jogar bola. A escola dominical era aqui, eu dava a volta na outra rua porque a quadra era do outro lado. Então, assim, igual você falou, qual foi a mentoria que teve durante esse tempo? Qual é a mentoria que nós estamos dando durante o tempo que nós temos com os nossos jovens para que, cara, você tem que ser um influenciador e não um influenciado. Só que você tem que ver como que você vai influenciar. Inclusive, assim, até uma mentoria, que eu também só falei da parte, assim, de como você deve se portar na escola, mas também uma mentoria para falar com a geração mais nova com o que você pode se parecer dentro da igreja. Sim. Porque hoje é isso. Hoje a galera mais nova tem um podcast, que tem as figuras de vocês para ver que vocês são gente normal. Então, assim, descobrir que também dentro da igreja, aliás, é o que a gente mais precisa. A gente precisa de brasileiros e brasileiras com a sua personalidade, com a sua riqueza da sua personalidade, com a riqueza da sua vivência.
do seu jeito de falar, do seu jeito brincalhão que nós somos brasileiros, que isso é necessário dentro da igreja. Que não dá pra gente se parecer, igual eu falei, assim, ser Ctrl-C, Ctrl-V de um menino pastor, sabe? Você não fala bom dia, você fala graça, paz, nosso Senhor Jesus. Cara, quem é que fala bom dia desse jeito, brother? Sim. Seja você queimando por Deus. Seja você alegre queimando por Deus. Seja você brincalhão queimando. Seja você lá no estádio do Corinthians. Mas queime por Deus. Queimando por Deus. Ou no estádio do Palmeiras. Queimando muito. Mas é muito isso. Ou seja, não coloque combustível adulterado. É bem isso. Então, isso é um fato, assim, a religião, quem pratica a religião acha que está fazendo algo certo, mas está afastando. As pessoas de fora não conseguem acessar, vira uma bolha, né? Fato. Não, você não tem acesso aqui, né? Eu gosto muito quando o próprio Rodolfo Abrantes, ele fala, né? Quando ele se converteu, e aí que ele ia pregar nas igrejas e via, né? Ele tava todo de tatuagem e tal. A galera olhava e falava assim, cara, vocês oraram por isso. Vocês oraram para que aquele cara que estava lá dentro de um barzinho de rock, fumando maconha, vocês estavam ajoelhados orando. E agora que a gente está aqui, vocês precisam deixar a gente entrar. Entendeu? Vai mudando a geração, entendeu? Agora o cara tatuado, de repente a próxima geração vai ser totalmente diferente do cara tatuado que se converteu. Fato. Porque tatuagem hoje... Sim, normal, né? Normal. Antes um médico não pode ter tatuagem. Hoje, acho que tatuagem. Exatamente. Então é isso, é você entender a próxima geração que está vindo e não você se fechar e falar assim, não, nós entendemos o que é o evangelho. Então o evangelho é isso aqui. Aí a geração nova que está chegando, onde que eles vão ter espaço para entrar? Exato. Uma vez estava tendo um desses eventos aqui no Passo de São Bernardo, desses food truck e tal. Falei com a Kézia, vamos lá dar uma olhada lá. Aquele cheiro de churrasco. Pegando e falei, vamos dar uma olhada. E tinha uma galera assim, cara, eu olhei pra Kézia e falei, eu não sei como conversar com essa galera. Uma galera jovem, assim. E aí você viu o jeito deles falarem, o jeito deles se vestirem. Eu falei assim, cara, onde eu tava, velho? Porque, tipo, de repente mudou o jeito. Mudou o jeito da galera que eu andava, da galera que eu conhecia, ou até mesmo a galera que eu não andava, mas a galera que eu olhava e falava assim, tá, eu saberia como conversar com esse cara. Pô, esse cara gosta de reggae, eu vou conversar. Cara, e hoje? Como é que eu converso com essa pessoa mais nova? Que tá passando por problemas, que pode estar passando por uma depressão, que pode estar nesse vazio existencial, sem saber para onde vai, e vai para onde vai. Deixa a vida me levar. Essa já é mais antiga. Né? Mas assim, e onde está a igreja nisso? Hein? A igreja está fechada? A igreja está para dentro? Eu algumas semanas atrás eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e eu falei um pouquinho disso porque faz parte também a gente trilhou um caminho por um tempo levemente errado, indo para uma direção errada como igreja local, que era a questão, por exemplo, da nossa agenda de igreja local. Porque assim, essa percepção que você teve, ela é um sintoma que acontece de maneira generalizada, de maneira assim na nação. Sim. A gente tem uma geração, o Brasil teve um boom nos seus números de pessoas que se identificam como cristãos, só que a gente teve, ao mesmo tempo, tem que se perguntar qual é a cultura das igrejas locais onde essas pessoas estão frequentando. Por quê? Muitas dessas culturas são culturas de bolha e não a cultura do ID. Exato. Então a gente tem uma geração muito grande de pessoas que, cara, é verdade, a palavra de Deus é lâmpada, é luz, é o rio de águas vivas. Então assim, o primeiro amor é fortíssimo. E você fala, caraca, é isso aqui que eu sempre precisei, fato. Só que existe uma tentação, talvez um reflexo natural, de você querer fechar a porta, pegar o bebê com a fralda suja, que era a sua vida antes de conhecer a Deus, e você jogar tudo para fora. Mas não é assim, não é isso que Deus espera de nós. É que você entenda qual parte era sujeira da história e qual parte é vida, era a sua vida. Então a gente tinha, por exemplo, programações de segunda a segunda.
A gente cantava canções, talvez você cantou também na época, canções dos jovens adolescentes, de que tinha programação de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Qual é o tempo que sobra, então, para você ir se reunir com os seus amigos de colégio para assistir no cinema o Vingadores? Qual o tempo que sobra para você ir no churrasco de aniversário da avó do seu melhor amigo? Sabe qual foi o momento chocante para mim? Esse foi um momento chocante para mim que mudou muito a minha percepção sobre a fase da igreja local que a gente estava passando. Eu era um adolescente, devia ter 19 anos. Então eu estudei junto da quinta série até o terceiro ano do colegial com o mesmo grupo de amigos. Nós éramos em 6, 7, 3 meninos, 4 meninas. Era sempre esse grupo e tinha um grupo maior, tal, mas esse é o núcleo mais duro da história. E, cara, desde a quinta série até o terceiro ano do colegial, a gente cresceu junto, a gente se conhecia, viajávamos juntos, era delicioso, cara. Chegou a hora de ir pra faculdade. Então, a hora de ir pra faculdade, cada um saiu um caminho. Só que óbvio que a gente, não sei vocês, mas eu nunca tive amigos de faculdade. Meus amigos de verdade sempre são do colégio. Chegou aí, cada um foi para um lado, só que a gente continuava se encontrando. Só que qual que é a parada? Nessa fase aqui, era a fase que eu estava engatado a segunda marcha desse ativismo de igreja local. Sim. De atividades. E aí, nesses encontros, eu comecei a ser uma figura que não estava na maior parte das vezes do que eu estava. E aí chegou uma hora, um dia, que esse meu grupo de amigos no início do WhatsApp começou a conversar, então vamos se encontrar tal dia? E todo mundo ia falando, eu posso. Não, eu não posso. Tá, beleza, antes de fechar. Nesse dia, a galera jogou a data, a galera confirmou, então falou, então combinado. Não esperaram eu responder. Aí eu fui zoar. Fui dar uma de mimimi e falei, galera, nem esperaram eu responder. Eu não posso, só falei isso. Nem esperaram eu responder. Vocês já estão fechando. Aí meu melhor amigo, ele escreveu uma mensagem assim, Paulão, é que a gente já se acostumou com a sua ausência. Nossa. Quando eu li essa mensagem, cara, ela cortou meu coração assim, fundo. E foi uma mensagem de Deus para mim. Foi uma mensagem que me fez dar um passo para trás e refletir profundamente o que é que eu estava fazendo. Por quê? E para esse grupo de amigos, pode ser que Deus envie outras pessoas para falar com eles, mas eu já era uma pessoa de Deus que estava inserida naquele contexto, só que eu não estava presente para eles. Por quê? A gente está num podcast de boa. Eu estava chovendo no molhado. Você estava querendo influenciar onde já tinha... Eu estava numa bolha, cara. E aí o músculo do evangelismo, essa minha história, se repete para muitas outras pessoas. Sim. O músculo do evangelismo vai se perdendo. Porque você, agora, às vezes, do teu dia, a hora que você abre o olho, da hora que você dorme, você só está envolvido, inserido com pessoas que entendem quando você diz graça e paz. É fácil, né? É muito fácil, cara. É mais fácil, não vou dizer que é fácil, mas é mais fácil do que lá. Então, assim, você se habitua demais, é fácil se habituar com isso. É necessário intencionalidade da gente sair da bolha, de você se comunicar com estranhos, de você conseguir se comunicar com quem não acredita ainda no Deus que você acredita. E de que não adianta você chegar com a Bíblia e só dizer isso aqui é a verdade. A pessoa precisa ver a teoria emergir molhada na prática da sua vida. Ele precisa olhar para você, igual eu estava contando antes, olhar para você e ver diferença nas suas atitudes. Quando você chega algo junto com você. Então, quando você chega no ambiente da sala, no rolê da escola, etc., a alegria chega com você. Não porque você é assim, mas porque quem passou a habitar no seu coração é assim. Faz a tristeza saltar de alegria. Então você tem paz no meio das trevas. Você é generoso mesmo tendo pouco. Você tem um coração perdoador 70 vezes mais do que a ofensa que vem. Então, assim, é a contracultura, a cultura do reino de ponta cabeça aparecendo no dia a dia. E a gente perdeu um pouco essa intencionalidade. E a gente diz muitas vezes que as pessoas que não vêm porque são do mundo mesmo. Mas a gente não construiu as pontes, cara.
Jesus teve que receber um beijo de Judas para ser identificado, porque ele se parecia com todas as outras pessoas. Como crerão se não há quem pregue? Cara, esse trabalho os anjos desejavam, é o que a Bíblia diz, mas é nosso. A gente tem muito, eu tenho muito assim, porque a gente tem movimentos hoje que reacenderam até nos jovens a questão da palavra, da leitura da palavra e da adoração e da oração. Isso é incrível, mas nós não estamos no tempo de ficar só eu e Deus no meu quarto fechado. Não. A ordenança maior foi id. É o id, cara. É o id. Não dá para você terceirizar o id. Eu vou te suportar em oração. Isso aí que você faz, eu suporto você em oração. Porque o meu chamado é ficar dentro da igreja, dentro da sala, só orando. Isso é fácil, né? Isso é fácil, não ter que lidar com o pecador, lidar com a prostituta, com a mulher do tanque, lidar com o gadareno, lidar com o cobrador de impostos. Isso dá trabalho. Sim. E esse é o nosso trabalho. Então, eu acho que a gente, como igreja, por exemplo, a gente está numa jornada grande de revisitar nossas atividades, nossa agenda. Tem muitas pessoas que chegam, cara, que a gente fala assim, ó, legal, chegou. As pessoas dizem, não, eu quero servir, o que eu posso fazer e tal. O melhor que você pode fazer hoje é você ter alguns dias da sua semana de você só estar com a sua família. E algum outro dia da semana, você pode estar num GR, numa célula. Sim. Com amigos, ambiente familiar. A mesma experiência que eu narrei no início, dos seus filhos crescerem no ambiente de casa, de mesa, as pessoas orando ali, adorando, e as crianças brincando. E aí no domingo a gente se vê. O domingo é o nosso... na gastronomia a gente tem a chaira, né? Que é onde passa a faca. Domingo é o dia onde a gente alinha o fio da nossa faca. Mas, cara, esteja com a sua família, esteja com seus amigos. Seja luz no meio das trevas, cara. Aponte pra eles que existe uma direção diferente pra vida deles, tá ligado? Tem uma história pesada pra contar que eu conto. Manda bala aí. Ou pega a bala. Não, deixa ele contar aí, ele come a bala. O ponto que chega um pouco... Eu tô falando isso que assim, nós somos o corpo, tá? Então quando eu falo, por exemplo, essa história que eu vou contar, é uma partezinha do meu corpo que tá inflamada e precisa de remédio. Amo essa partezinha, amo, ligados em Cristo, mas se tem uma coisa enferma, a gente precisa curar. A gente tem, por exemplo, a gente tem muitos exemplos na nossa igreja, mas um dos exemplos que a gente tem tem uma família que chegou de uma outra igreja, de um contexto de uma igreja desses que eu narrei, que tem atividade de segunda a segunda e que a pessoa é obrigada a estar ali e que etc. Chegou um tempo que essa pessoa, ela morava, essa mãe da família, eles moravam aqui no ABC, tá? E ela recebeu a notícia que a mãe dela tinha falecido. A mãe dela morava na Baixada, obrigado, morava na Baixada. Só que acontece, a mãe dela faleceu na sexta-feira, tá? O velório, o enterro, o sepultamento seria no sábado. Só que acontece, nesse final de semana, dito cujo final de semana, era o final de semana que ia acontecer a conferência anual da igreja, alguma das conferências da igreja local dela. E aí ela era uma das líderes da igreja, tinha responsabilidade nessa conferência. Então ela ligou pro pastor, falou, pastor, minha mãe faleceu. E o sepultamento vai ser amanhã, e então por isso eu não vou conseguir estar na conferência. Aquilo que eu ia fazer eu passei para alguém e tal, etc, etc. Sabe qual que foi a postura do pastor com ela? O pastor disse assim: deixe os mortos cuidarem dos seus mortos. Nossa. Agora, sabe qual é a coisa mais louca dessa história? No sábado, adivinha onde é que essa mulher estava? Não estava no velório. Ela estava na conferência. Meses depois, agora a gente ouvindo ela num tempo de pastoreio, de aconselhamento pastoral, ela é a pessoa que o diabo hoje acusa ela de que ela é a filha que não enterrou a própria mãe. Pesado. Aí você
vê o plano do maligno, assim, de entulhar a vida da pessoa para afastar ela do corpo, traumatizar a história dela, afastar ela do corpo, porque aí é a estratégia do dividir para conquistar. E aí é você ir tirando esses entulhos, essas camadas, trazer perdão para essa pessoa, se auto-perdoar, se permitir ser perdoada, entender que ela foi perdoada por Cristo nessa história. Mas assim, aí a seriedade de nós como igreja local, a gente sempre fazer esse exercício. Assim, cara, quantos dias da sua semana você está fazendo isso daqui? Quantos dias da sua semana você tem horas para brincar com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com sua esposa? Dias sem os filhos, só com o cônjuge. Dia com o seu pai, sua mãe. Dia com seus melhores amigos de colégio. Óbvio, se o ambiente é extremamente pernicioso, não dá. Mas se é um ambiente, cara, vai ter um churrasco de aniversário meu na minha casa. Vai estar meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Cara, o lugar para você estar é ali, bro. É ali, entendeu? Então, esse sentimento que você teve é um diagnóstico grande, cara, do que acontece hoje nas igrejas, bro. Exato. A gente vai voltar a trabalhar o evangelismo. E, na verdade, esse sentimento era para estar gerando em todo mundo. Sim, com certeza. É um sentimento que todo mundo deveria ter. Porque não é opcional. Não é opcional. Sim. Então, na verdade, a gente teve um workshop sobre missões. Aqui o Rafa participou também, sobre louvor e adoração. E uma das coisas que eles falaram assim é que missões existe porque deixaram de adorar. E aí eu até comentei com ele, falei, cara, mas eu também acho que missões é um ato de adoração. Com certeza. A Deus. Totalmente. Com certeza. Porque quando eu vou para missões, eu digo na rua de casa, do lado de casa. Na porta do porta a porta com o apartamento. Eu falar de Jesus, eu expressar as minhas atitudes, eu estou cumprindo os 2 maiores mandamentos que ele deixou. Amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a mim mesmo. Exato. Por mais que aquela pessoa não seja uma pessoa do meu convívio, por mais que eu não goste do meu chefe, um exemplo, por mais que eu não goste da pessoa que trabalha comigo, mas as minhas atitudes têm que espelhar a Cristo. Sim, fato. Tem que exalar, cara. Exato. Tem que E exalar. a oração que eu faço todo dia é, Deus, que as minhas atitudes sejam as suas atitudes. Cara, é difícil. É difícil. É difícil. É difícil porque você engolir e falar assim, beleza, tá bom. Não é isso. Não é por aqui, é por ali. Total. E é difícil. É difícil. Cara, e Jesus não falou que seria fácil. Jesus não falou que você ia chegar num mendigo e você ia abraçar ele e ele iria estar cheiroso. Jesus não chegou que você ia chegar numa pessoa alcoólatra e ela ia te tratar bem. Ou no meio de um traficante e ele iria aceitar da melhor maneira possível. Jesus não falou que você ia chegar num morador de rua que estava faminto e você ia falar... E ele ia falar assim, tá bom, a minha fome foi saciada. Ele não falou isso. Mas você sabe que é engraçado que às vezes que você chega em pessoas assim, talvez você não chega pelo seu próprio preconceito do que, sim. eu vou chegar, ele vai falar isso, e vai falar... Às vezes você se surpreende, que a pessoa tá tão... Tão sedenta. Lembra quando a gente foi levar... A gente recebeu um pessoal aqui que faz... chama Projeto Abençoar, que eles trabalham com moradores de rua, né? Eles levam marmitas e tudo mais. Eles vieram aqui e a gente foi participar com eles um dia dessa ação. E a gente foi entregar uma marmita para uma moradora de rua ali embaixo da ponte e tal. Ela falou assim, obrigado, eu não quero comer, mas a oração eu aceito. Você tá vendo? Tá assim, às vezes você fala, não, eu vou com o alimento pra... Não tô falando que essa seja a intenção, mas você fala assim, não, mas legal que eu tô levando alimento, que a pessoa já vai estar mais aberta. Ela falou, não, obrigado, eu não quero alimento, eu quero oração. Então, assim, às vezes nós mesmos vamos criando esses gigantes na nossa cabeça de tipo... Putz, esse cara, não, eu vou falar com ele. Esse cara não, deixa quieto. Não, esse cara é da resenha de futebol. Aquele ali tá mais de boa, vamos naquele ali. E às vezes é a gente mesmo que criou isso. Entendeu? E uma coisa que nós comentamos nesse mesmo dia, na hora que eu olhei pro Rafa, o Rafa fez a mesma coisa que eu. E eu falei, Rafa, aonde nós estávamos? Sim.
foi esse sentimento aonde nós estávamos. O próprio Valtão falou sobre isso, né? Quando a gente perguntou para ele, né? Tipo, como é que você vê a noiva, né, de Cristo hoje, a igreja, no sentido geral, né? E ele falou muito sobre religião, sobre a igreja tá fazendo para dentro e não para fora, né? E eles vão, por exemplo, e falou assim, cara, o Oficina tocou no Rock in Rio. Falou assim, que banda cristã que tocou no último Rock in Rio, no último Lollapalooza? E aí? E ela tocou das credenciais, óbvio que o Rock in Rio não é um evento cristão. Sim. Mas ela tocou porque ela tem, a Oficina tinha uma excelência naquilo que fazia. No que fazia. Você entendeu? E isso, por exemplo, essa deveria ser uma das nossas pregações hoje. Tipo assim, cara, top que você jejua. Top que você ora, que você sabe recitar o Salmo 119. Mas isso não vai fazer, não é pré-requisito para você ser um bom trabalhador na sua empresa. Lá na sua empresa, não faz diferença se você sabe o Salmo 119 na prática. Vai fazer a diferença se você faz com excelência a sua... Se você chega no seu horário, se você cumpre a sua lista de missão que você tem naquele dia, se você sendo um músico, se você se esmera naquilo que você faz, se você é um professor, se você se importa com seus alunos, isso é evangelismo. Isso é pregação. Sim. Então é isso, por exemplo, a sociedade às vezes vai dizer, muitas vezes, parte do evangelismo, todo mundo tem um tempo. Às vezes parte as pessoas olharem e dizer assim, cara, eu não concordo com, por exemplo, as pessoas ouvindo lá Oficina, eu não concordo com essa frase de que Deus é tudo para mim, mas eu não posso negar que você carrega algo. Eu não posso negar que o seu trabalho está fazendo diferença na vida das pessoas. Eu não posso negar que você é alguém presente na nossa comunidade local. Você entendeu? Então, essa é uma conversa sobre a noiva, de se olhar muito para dentro. Cara, é fato. A gente meio que criou uma cultura muito focada no culto dominical e, sei lá, conferências. Você entendeu? E eu acho que falta um pouco de perspectiva. De novo, com o que se pode parecer uma igreja local num contexto brasileiro? Que departamento a gente pode criar? Normalmente a gente vai pensar o departamento X, departamento de intercessão, departamento de cesta básica, departamento X. Fazer um departamento voltado para a comunidade. O que mais? Será que a gente poderia fazer uma ação de construir uma quadra? E toda quarta-feira, toda segunda, quarta e sexta noite, a gente tem uma escolinha das 6 da tarde até tal hora. Não, e divulgar na comunidade. E ali você vai ter um lance, você entrega um bis, você entrega uma bisnaguinha, o suco de laranja, e você vai falar pra galera, cara, eu sei que tá difícil lá em casa, mas não vai por essa via aparentemente fácil. Vai por essa daqui. Esse aqui é o meu contato. Precisa de alguma coisa? Me liga, me fala. Cara, para a sociedade, para a comunidade, vai ser uma resposta. As mães, pais, às vezes precisam de um lugar, não tem condição. As crianças precisam de referência, não tem nas suas vidas muitas vezes. Sim. Uma das pessoas que mais influenciou minha vida foi o meu técnico de handball, que mais foi usado para tratar a minha dependência de aprovação das pessoas, a minha insegurança que eu tinha sobre mim mesmo. E ele fazia isso aos berros, ele fazia isso gritando comigo, mas era um grito porque eu estava no fundo de uma caverna e ele estava gritando para que você escutasse. Né? Então assim, quando você chega, por exemplo, com 35, você olha para trás e é inegável você ver que isso, mais isso, mais isso é o que me trouxe até aqui hoje. Sim. Então, assim, cara, algumas coisas não vai ser uma resposta direta. O pessoal vai vir na igreja esse domingo. Algumas vão, graças a Deus. Mas tem outras que é um trampo de um certo tempo. Sim. E que aí quem dá esse processo, crescimento do processo é Deus, cara. Não sei que estavam se socando aqui. Não. É que Deus é Deus, né? Mas o resto é Baal. Mas isso que você estava falando é um projeto que queima já faz um tempo no nosso coração. E na tenda aqui que você pode ver, naquela parede lá do fundo nós fizemos uma tabela de basquete. Que legal. Uma tabela de basquete lá no fundo e nós já viemos várias vezes jogar basquete aqui. E foi uma das estratégias
que Deus usou para poder trazer algumas pessoas. E eu falo assim, cara, traz um amigo, vamos jogar basquete aqui. Eu conheço mano, traz ele aqui para jogar basquete com a gente. E aí a gente ora. A gente fala, cara, Deus abençoe, vamos orar antes de começar. A gente joga o basquete, a gente brinca, depois a gente come alguma coisa, a gente ora e esse foi a gente deu uma parada um pouquinho, porque teve alguns eventos, a gente precisou tirar a tabela e a questão da paternidade também, se ajustando com as coisas. Sim. Mas o projeto em si, eu já conversei até com os pastores, com o pastor Leila, com o pastor Daniel e com a Leila. E eu falei, cara, tem um projeto desse daqui, de montar uma escolinha de futebol e de montar uma escolinha de basquete na sede. Sim. Ah, mas, cara, eu joguei bola desde os meus 10 anos. Jogo até hoje. Já quase virei profissional. Então, tem alguma função, pelo menos no futebol, eu sei os fundamentos. Então, cara, a gente dá. Ah, mas quando? Eu não sei, a gente adequa ao tempo. Então, esse é o projeto. Mas é muito do que a gente conversava também, por exemplo, né? Beleza, eu sou músico. Eu treino, me dedico e tal... porque eu vou tocar no domingo. Sabe, é muito raso. É muito raso. Entendeu? Tipo, eu vou... porque aí eu vou subir... Cara, eu poderia estar fazendo muito mais com isso. Porque a gente tem a perspectiva, assim, na maior das boas intenções a pessoa faz isso. Sim. Mas a gente meio que aprendeu de que a gente faz para Deus o que a gente faz dentro da igreja. Exato. A gente aprendeu que, por exemplo, fazer parte do louvor é mais adoração do que você trabalhar lá na Bovespa. E isso não é uma verdade. A adoração não é cantar, também é cantar. Ela é uma adoração dos bracinhos. A vida do cristão. Tudo o que você fizer, faça como se fizesse diante do próprio Deus. Sim. Então, não existe níveis do que você faz diante de Deus. Ou você faz para a glória dele, ou você não faz. O quê? Qualquer coisa. Você brincar com o seu filho no parque é tão adoração quanto eu ir pregar num púlpito. De repente, você está adorando mais a Deus brincando com o seu filho do que uma pessoa pregando. Sim. Dependendo do porquê você está fazendo isso, da clareza com que você faz isso, entendeu? Então, graças a Deus, hoje, isso é mais fácil da gente falar e perceber. Sim. Então, vou dar um exemplo, vocês são músicos, então, Mateus Assato. Sim. Tá lá. É um músico. Sim. É um músico que está servindo nos Rock in Rios do mundo, aí, da vida, sendo luz no meio das trevas, sim, conseguindo não se corromper com os manjares, com as delícias do palácio da Babilônia, sendo um musicista e adorando a Deus. Sendo musicista e diariamente... Não perdendo a sua essência. Buscando a sua essência. Senhor, ontem eu estava vendo o vídeo dele, ele tocando Grandioso És Tu. Então, assim, essa é a vida do cristão. Sim. Não dá para resumir ela no domingo. A gente precisa quebrar essa parede. Exato. E conseguir entender isso, cara. É de segunda a segunda. Exato. Tudo que você fizer. Uma coisa que eu até conversei com o Rafa foi que, assim, nós temos professores dentro da igreja. E digo igreja, eu digo global. Nós temos professores, nós temos excelentes administradores, nós temos pessoas da saúde, nós temos todas as áreas que existem, nós temos na igreja. Certo, sim. E aí nós sempre nos perguntamos, e por que nós não usamos isso? Por que nós fazemos uma aula de reforço, de português, matemática, que seja? Por que nós não fazemos uma alfabetização de pessoas que não sabem nem escrever o nome? E de repente pode ser que aquilo seja um desejo do coração da pessoa de, cara, eu queria pelo menos, antes de morrer, eu queria pelo menos saber escrever o meu nome. Por que nós não fazemos escolinhas de basquete, handebol, de futebol, de jogar taco? Posso contar uma história? Fica à vontade. A história também é profunda, tá? Essa é minha. Sendo que você está falando dos professores, né, enfim, etc., dos profissionais. Então, o Noah, a gente no exame morfológico do segundo trimestre, a gente descobriu que o Noah tinha um diagnóstico de má formação. A gente descobriu que o Noah tinha um diagnóstico de fenda. O que acontece? Esse diagnóstico,
os exames pré, né? Algumas coisas eles não são precisos. Esse diagnóstico do Noah era um dos que os exames durante a gestação não dão com precisão a gravidade que vai ser. Então, a formação do palato pega toda a parte da face. Isso aqui é o grupo que se forma meio que assim, unidos venceremos, aqui a história, se forma junto. Então, a gente sabia que o diagnóstico é que havia uma fenda. Agora, como a gente foi atrás dos especialistas, aí sentou a gente numa mesa e eram conversas de 3 horas. Assim, bom, então eu preciso mostrar para vocês o que pode vir a acontecer. Dentro desse universo, eu vou te mostrar tudo o que pode ser. Então eram conversas de 3 horas em que a gente via, por exemplo, casos de uma fenda somente no lábio, da fenda do nariz, ou de crianças que nasciam com o crânio aberto. Porque aí a gente está falando da parte bucal, então alimentação, fala, respiração, arcada dentária. É uma área aqui que contempla muitas coisas. Bom, o Noah nasceu e aí a gente viu, ele tinha uma fenda no palato mole, que é lá na campainha, e tinha fenda no seu lábio e o seu narizinho era todo torto. A gente fala que foi pro martelinho de ouro depois. A Bruna briga comigo. Ela fala, não era torto. Não, eu falo, era bem torto. Coisa linda. Resumindo a história, a gente quase morreu aqui nesse tempo, né? Assim, foi um tempo terrível de estar somente com Deus. E eu vou contar, vai. Às vezes, quem tá ouvindo... A gente teve o diagnóstico, a gente ouviu assim, meio que quando recebemos a paulada assim no colo da médica, dizendo assim, eu vi aqui o Noah tem uma questão de fenda, isso aqui não dá pra gente saber o quanto que é ao certo, só vai descobrir quando nascer. Foi isso assim, acendeu a luz aqui do ultrassom e falou isso pra gente. E ela falou assim, papai e mamãe, sinto muito dizer isso, mas eu tenho que te dizer, tô vendo aqui uma fenda, mas só vai dar pra saber quando nascer, tá? Cara, essa hora, assim, parece que você fica tapado. Você tem um frio dentro de você. Eu só coloquei a mão assim nas costas da Bru. E eu só falei, não, tudo bem, obrigado, doutor. Eu queria sair dali, porque eu sabia que eu precisava sair dali. A gente chegou no corredor, a Bru já começou a desabar, de chorar. Aí a gente chegou em casa, no caminho de casa, aí você faz aquele reflexo hoje em dia de abre o Google. E aí você digita lá a fenda, e aí o Google te mostra tudo de pior que existe na face da Terra, de casos. E aí a gente chegou em casa, a gente ligou para os nossos trabalhos, eu já estava na igreja, e a gente falou que a gente não ia conseguir estar, precisava de um tempo. E os próximos 3 dias a gente ficou trancados em casa, eu, a Bru e o Noah na barriga. E a gente passou 3 dias chorando. Aquela sensação de você estar em um pesadelo. Você dorme, e aí quando você acorda para alguns milésimos segundos depois de descobrir que não era um sonho, não era um pesadelo. Essa é a sua vida. Você está vivendo isso. A situação não foi embora. Eu só saía de casa para comprar uma comida e voltar. E eu voltava, eu via a Bruna estava jogada no chão de casa, chorando, orando, adorando, chorando, orando, adorando. Esses foram nossos 3 dias. E aí no terceiro dia, a gente não contou para os nossos pais, a gente não conseguiu falar com ninguém. E a gente só orava dizendo, Senhor, a gente confia no Senhor, a gente confia no Senhor. E aí no terceiro dia a gente recebeu uma ligação, a Bru recebeu uma ligação de uma pessoa da igreja, uma mulher, falando assim, Bruna, tudo bem? Eu sou a fulana. Desculpa, é que fazem 3 dias que eu senti no meu coração um peso gigantesco de orar por vocês. E eu não quero parecer intromissivo, mas eu senti no meu coração de compartilhar o contato do meu obstetra com você, Bru. Nossa. Cara, naquela hora, quando a Bru me falou isso, o que acontece? A gente também tem muito aquela questão de que agora que eu tenho Deus, sempre o pão vai cair com a margarina virada pra cima, tá ligado? Comercial da Quali. E eu sempre soube que assim, não é isso. O que a gente precisa, tudo que a gente precisa é saber que Ele está presente no meio da situação.
Pode ser que a situação a gente vai para a fornalha, mas a questão é, ele está com a gente. Então, assim, a questão não é, não, eu prefiro não ir para a fornalha mesmo sem Deus. Não, cara. A questão é, dentro da fornalha pode ser o melhor lugar do mundo, se Deus estiver comigo. Fora da fornalha pode ser o pior lugar do mundo, Mas se Deus não tiver. Então, quando a Bruna me falou que ela recebeu essa mensagem, eu falei, era isso que a gente precisava. Deus foi gracioso o bastante com a gente para dar uma prova de que ele está no meio dessa situação. A gente já sabia aqui, mas agora a gente teve uma prova externa disso. Não sei o que vai acontecer, mas Deus está no meio da história. Então a gente está em paz. Enfim, a gente foi para a fornalha. O Noah nasceu com fendas. A gente fez com até 1 ano e meio, até 1 ano e 7, o Noah passou por 2 cirurgias. Anestesia geral. Imagina você entregar o seu filho a primeira cirurgia dele tinha 6 meses. Nossa. Então você entregar para um estranho na porta do centro cirúrgico. E você não poder estar junto. E você entregou e eles levam o seu filho, uma porta se fecha e você já não sabe mais, cara. Você tem que simplesmente esperar. Então assim, foram experiências que Deus fez muitas coisas no nosso interior, né? Mas aí o que acontece? Esse médico nosso, esse cirurgião que operou o Noah, no narizinho do Noah tá retinho, tá perfeito, o lábio, o céu da boca. Mas esse cirurgião, ele tem, sei lá, os seus 75 anos, não sei. Ele é um cara rico. Ele é considerado o papa da reconstrução facial no Brasil. Lembra o Felipe Massa, quando a mola do Rubinho escapa? E a mola do Rubinho faz o capacete do Felipe Massa parecer isopor? Sim. Então, ele foi o chefe da reconstrução da cara do Felipe Massa. Esse cara é considerado o papa da reconstrução facial no Brasil. Ele é um cara já, enfim, rico, consolidado no seu nicho. Nas suas férias, 2 vezes no ano, ele pega um avião, ele vai até Manaus, ele vai até o Pará. E ele, nas primeiras férias do ano, ele vai para ir em cada comunidade local, mapeando todos os casos que tem de crianças e adultos com fenda no lábio, fenda palatina. Ele mapeia, ele faz desenhos, ele tira fotos, aí ele volta. Dali alguns 2 meses, 3 meses, ele volta nas suas próximas férias. E ele faz essas cirurgias de reconstrução gratuitas. Nossa. Caraca. Agora presta atenção. Essa cirurgia, a gente brinca com o Noah. Filho, essa boquinha aí saiu caro, tá? Cuida dela, cara. A gente tá falando de uma cirurgia que é cara. Agora imagina, você é pai há 3 meses, certo? Imagina o seu filho nascer com uma condição na face. E que a gente sabe que isso na sociedade gera um preconceito gigantesco. Imagina uma criança lidando com a sua confiança em si mesmo, tendo um problema na sua face. Imagina a quantidade de zoação, o bullying, a exclusão. Agora imagina você sendo pai e você não tendo condição de aliviar o seu filho dessa dor. Aí imagina agora que chega alguém na sua porta, bate, e é um doutor. Você tá zoando. E ele diz assim, eu vou operar o seu filho. De graça. Nossa. Agora pense o seguinte, tá? Inclusive tem uma operação Sorriso, se quiser olhar no Instagram esse trabalho deles. Tem a foto, por exemplo, de senhoras de 70 anos que foram operadas, passaram uma vida com fenda nos seus lábios. Sabe qual era o sonho dessas senhoras? Passar batom. Nossa. E aí tem a foto delas antes e tem a foto delas sorrindo com um batom passado. O que eu quero dizer com isso? Imagina o coração desse pai em relação a esse médico. Esse pai vai ser eternamente grato a esse médico, cara. Essa pessoa pegou a sua expertise profissional. Esse médico, ele não adora, ele não toca bateria na igreja, ele não toca guitarra na igreja, ele não toca teclado, ele não prega, ele não ora. Ele é um médico.
Só que aí imagina esse médico, por exemplo, sendo cristão. Sim. E ele diz assim, ó, agora eu vou te falar o porquê que eu faço o que eu faço. Por que eu vim lá de São Paulo até aqui em Manaus e eu vim operar o seu filho de graça? É porque existe um Deus que ama o seu filho, que me moveu para estar aqui. Eu fui alcançado pelo amor dele. E hoje eu sou um emissário desse amor dele. Então, esse Deus ama você. Então, a sua gratidão leva para ele. Não pra mim. E não para mim. Vai servir ele. Busca conhecer esse Deus. Porque ele tem muitas outras coisas que ele tá querendo tocar no seu coração. Pá, pum, pega suas coisas e vai embora. Meu irmão, para sempre essa família vai carregar esse marco na vida deles. Sim. Então, quantos médicos será que passam para as nossas igrejas sem entender que eles podem adorar a Deus, cara, tanto quanto fazemos durante as coisas que a gente faz no culto, entendeu? Que a tua expertise profissional, o conjunto de habilidades, dons, personalidade que Deus te deu, a tua ginga, o teu jeito, tua malemolência, tua resenha, pode ser um instrumento de Deus para alcançar partes da sociedade que só você foi designado a alcançar, cara. Então, assim, a gente precisa de um trampo de reeducação sobre evangelização. De fato. É isso. Sim. Sorry, história mega longa na Nossa, você tá- sensacional. É incrível. Mas é realmente isso, né? É a gente entender que aquilo que o Senhor nos confiou, né? Os dons e talentos, né? Não são nossos. Exato. São para ele. São para Ele. E aí de nós a gente esconder, cara. Ah, não. Cara, isso precisa ligar um sinal vermelho na nossa vida. Exato. Caraca, acontece isso daqui se eu esconder os dons e talentos de Deus? Pô, velho, a chinela canta. Entendeu? Então assim, não posso esconder. Eu preciso desenterrar isso, cara. Eu preciso aprender a usar isso pro meu Senhor. Pra glória dele, cara. Então o meu jeito, eu descobri isso depois, anos depois. Eu sempre fui uma pessoa criativa. Eu sempre fui uma pessoa expansiva. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de desmontar as coisas e remontar elas. De um jeito diferente. Você acha que falou isso? Assim, tem um cara que chama Red Joyner. Hoje está passando uma fase escura da vida dele, mas o trampo que ele fez para Deus é verdadeiro. E ele fala assim, a gente precisa falar, a mensagem é a mesma, só que todos os anos a gente precisa falar de um jeito novo. Então a mensagem é sempre a mesma, ela é eterna, ela não muda. Cristo crucificado. Agora, o como eu faço isso precisa ser atualizado, mudado, experimentado, reimaginado. Todos os anos, cara. Assim, podcast, anos 2000, havia podcast? Não. Ainda bem que vocês entenderam que, para a nossa geração, nesse tempo, 2024, podcast é um canal, uma ferramenta. Vamos utilizar, vamos fazer. E que mais? Você entendeu? Que outras coisas? Não tô falando que a gente tem que revolucionar o culto de domingo, não é isso. O culto de domingo, ele tem continua sendo o culto de domingo, Ele vai ter um momento de louvor. Mas e o pós-culto de domingo? Mas ele tem uma outra frase, cara, que fala assim, a fé precisa funcionar também na segunda-feira. No domingo, beleza, cara. Domingo, assim, é mole funcionar a fé. Mas e na segunda-feira? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Esses dias é necessário haver uma fé funcional para as pessoas. A não ser que, aí é o que a gente vê muito, a gente vive uma vida de bolha. E aí a gente sequestra as pessoas das suas vidas, joga elas dentro de uma igreja local, e a gente tem segunda a segunda as pessoas ali dentro, e a gente tem a loja de roupa gospel, a gente tem as músicas gospel, a gente tem o restaurante gospel, a gente tem a cafeteria gospel. Cara, isso é tipo uma The Sims, mano. É uma Second Life. Velho, a pessoa tá igual o Sheldon, tá ligado? Fala, nossa, a natureza é linda. E ele com óculos de realidade virtual, tá ligado? A natureza é linda. E ele aqui com a natureza do lado de fora daquela porta. Não, cara. A gente precisa... É um exercício que é vagaroso. Você precisa trazer os pastores mais velhos junto. As gerações precisam estar junto nisso. Sim. Porque senão você vai arrumar só problema. Não é esse o propósito. O propósito é a gente ir pelo propósito. Então, assim, cara, como que a gente pode afinar um pouquinho isso daqui? Cara, vamos alugar uma quadra. Porque é da Mobel em muitas igrejas, né? Mas cara, vamos aprender a administrar, às vezes, problema. Vamos parar de ter medo, às vezes, mas os irmãos vão dar uma entrada. Aí você fala, não, a entrada foi dura, assim. Não, foi dura. Normal, acontece, futebol.
beijinho, abraço, pede perdão, continua o jogo. Mas assim, é um jeito de você às vezes trazer. Sim. Eu tenho amigos que se eu chamar, vamos na igreja, eles não vão, cara. Mas se chamar pra ir pro futebol, vai. Lógico. É. E eles não estão completamente errados no preconceito que eles têm muitas vezes. Porque eles têm a gente tem muitos maus exemplos. Agora, se eu tenho uma relação com ele, que ele sabe que eu não sou um alienado, um religioso vazio, que ele sabe que eu continuo sendo um cara que gosta de churrasco, que gosta de tomar uma coca, que gosta de dar risada, que assisto The Big Bang Theory, que vejo, sei lá, não é que eu assisto Harry Potter, mas eu vi todos os filmes. Enfim, brincadeira. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, Breaking Bad, enfim, como que a gente consegue, entendeu? Furar a bolha, construir pontes. Exato. A gente consegue de novo mostrar isso. Eu tive uma experiência em uma das células. A gente foi na casa de uma das jovens, hoje ela tá nos Estados Unidos. E a gente foi na casa dela, foi acho que a última célula na casa dela. E eu preguei sobre o grão de mostarda. Excelente. E aí eu falei, cara... E aí Deus me trouxe uma ilustração. E aí eu falei, cara, você já me arruma uma bacia e um copo de água descartável? Ela arruma. Eu falei, mas o copo tem que estar com água, tá? Ela tá. Aí ela colocou a bacia. Aí antes de começar a pregação eu fiz assim, amassei o copo e a água caiu tudo dentro da bacia. Aí eu peguei e falei assim, tá vendo isso daqui, ó? Caiu uma gota na minha mão. Isso é um grão de mostarda. A nossa fé é desse tamanho. Se a gente tiver fé desse tamanho... Aí o pai dela na hora regalou o olho assim. Cara, eu não tinha entendido até hoje. Aí eu falei, Deus, já ganhei. Já tá bom. Então é isso. É isso, muitas vezes você vai ter que usar alguma linguagem figurada, e Jesus usou várias parábolas. Sim. Muitas vezes você vai ter que fazer associação com os Vingadores. Fato. Muitas vezes você vai ter que fazer associação com algum... no meio de alguma coisa, tipo assim, pô, eu assisti Vikings, gostei muito da série, por questão cultural. Cara, mas ela... Lá na Bíblia fala um negócio assim, e aí nesse momento você vai... E as pessoas não entendem isso. Não, mas já, ó, na Bíblia... Não, mas calma. Vamos devagar, vamos colocar a primeira marcha primeiro, depois a gente coloca a segunda. A contemporaneidade, entendeu? É você fazer, emergir os princípios para o tempo em que a gente vive. Sem perder a essência deles. Sem perder a essência. Os princípios nunca perdem a essência. Eles são tipo as pedras do infinito. Eles nunca perdem o poder deles. Sim. A gente precisa, na verdade, não atrapalhar, e a gente só abrir espaço para ele, entendeu? Então, os princípios são norteadores, eles pulsam vida até hoje. Agora, principalmente no contexto que a gente vive, um país que não lê, um país que tem pouquíssima compreensão contextual. Não adianta, muitas vezes, você chega com uma Bíblia dessa lapa, cara, você vai criar, às vezes, muito mais empecilhos. Agora, Afastado. cria um podcast micro-histórias, contextualiza histórias, aprende figuras de linguagem, brinca, erra. Quantas coisas na cultura pop remetem ao evangelho? Experimenta. Várias. A gente tem, não vou dizer de maneira geral, mas eu tinha muito medo de errar, cara. Só que aí o medo de errar me fazia o quê? Não arriscar, Paralisa, né? não experimentar, não inovar. Cara, se você tem medo de errar, você nunca vai inovar. E a gente precisa inovar. E às vezes tem coisas que não vão dar certo. E aí a gente fala assim, tranquilo, Não deu, beleza. próxima ideia. Isso aí. Você entendeu? Isso eu posso aplicar em outra, que vai gerar outra, e assim O segue. meu técnico de handball, ele gritava comigo. Eu jogava de armador central, né? Então eu era o cara que chamava as jogadas, que fazia a leitura da defesa, e aí eu chamava as jogadas, enfim. E ele gritava comigo no meio da quadra. Ele era um cubano dissidente. O apelido dele era Manivela, porque quando ele era jogador, ele saltava tão alto que aí ele girava o braço no ar 3 vezes assim, pau! Sensacional. E ele gritava comigo, Paulo! Aí ele soltava um palavrão que começa com P. Paulo! Pi! Você não se permite errar. Você não se permite errar. Você só arremessa se você tem 100% de certeza que você vai fazer o gol. Você tem ideia de quantos gols você está deixando de fazer por causa do risco? E ele estava certo. E eu demorei muitos anos ainda para conseguir perder esse medo de errar, cara. Quantas sementes nós lançamos
Na verdade, é o contrário. Quantas sementes nós não lançamos com medo dela cair em terra ruim? Não dá, cara. Então, assim, corre o risco de ser chamado de amigo de pecadores. Sim. Corre o risco de não ser compreendido completamente pelas pessoas. Se livra dessa dependência mortal de ter que agradar todo mundo sempre. Qual é o risco de ter um monte de hater? Exatamente. Qual é o risco de ter alguns haters? Aliás, cara, silencia a tua rede social, sabe? Produz, mas toma referência, por exemplo, de amigos próximos, que tem a mesma cabeça, a mesma vibe, do seu bom pastor, da sua boa pastora, para te dar, às vezes, uma pastoreada. Sim. Mas assim, se norteia e vai, entendeu? Faz, produz, arrisca, toma nota, muda. A gente precisa muito dessa cultura do é permitido errar. Não errar no princípio, não errar no propósito, mas errar na metodologia, cara. Errar na forma. Mano, isso aqui é uma coisa que a gente como igreja local aprendeu muito. A gente tinha uma metodologia de igreja, tá ligado? A gente tentou por um tempo, assim, um bom tempo. Cara, e eu lembro de quando comecei a questionar algumas coisas sobre isso, meus pais, na época, ficavam irados comigo. Cara, presta atenção, o que foi feito por humanos é passageiro e é descartável. Sim. Então, assim, metodologia de igreja, cara, tem que mudar a cada geração você vai adequando, mudando, melhorando, refazendo, sem neura. Cristo é insubstituível. Porque senão vira religião, né? Vira religião. Cristo é fundamental, é a pedra fundamental. O resto é decoração, mobília de casa. A gente vai readequando, mudando, melhorando. É isso. Vamos pro nosso quadro? Bora. Para conhecer um pouquinho mais do PH. A gente tem um quadro aqui relativamente novo. A gente veio nessa segunda temporada com esse quadro. Meu Deus. Pode passar aí, Tevinho. Volta um. Volta um. Esse daí sou eu mesmo. Esse aí. E minha filhinha que tava na barriga. Deus te abençoe. Amém. Volta lá pro quadro. Nossa, tava diferente ali, hein? Tava com mais cabelo, menos cabelo? Mais bochechuda? Estava produzido, era Deixa eu ver. foto. Deixa eu dar um sessão de foto, de pré-natal. É nada. Isso Tava daí com foi maquiagem. em casa. Tava... Não, a maquiagem veio de Deus. Tava... Pronto, o quadro tá na tela. A gente tem esse quadro novo que a gente chama de essa ou aquela. Agora se imagina entrando num ambiente que tem duas mesas. E nessa mesa vai ter algo ou alguém. E aí você tem que escolher qual mesa que você vai sentar. Meu Deus. Tá? Vamos começar leve aqui, ó. Oh, Jesus. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Pizza. A pizza tá ganhando, Você hein? tá ganhando, cara. Por que as pessoas têm contra hambúrguer? Uma boa pizza. Nossa. Agora eu quero ver essa aqui. Essa aqui da polêmica com o Cauê. Churrasco ou comida japonesa? Churrasco. Deus abençoe sua vida. Isso aí é uma heresia. Churrasco, comida japonesa. Tomar banho. Café ou chá? Putz, aí você quebrou. Chafé. Cara, se for café preto ou chá, não sei, cara. Não sabe? Não, essa eu não tenho como. Se for café... Primeiro assim, café expresso eu não tomo, não gosto. Café preto de cápsula também não. O meu negócio é um café com leite, eu tomo qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Mas um chá mate, um chá de hortelã também. Não, eu vou de café por causa do café com leite. Vou dar uma Café. Filme ou série? Não sei, cara. Filme. Praia ou campo? Campo. Detesto praia. Eu sou, Desgraça. O campo ganhou. sou do campo também. Deus me Não, perdoe, foi Deus que criou, mas nossa. Já é o segundo que tem É o campo. segundo, tá vendo? O Valtão falou praia, né? O Valtão falou praia. Essa é legal. Worship ou harpa cristã? Cara, a gente fala muito disso na igreja, né? Que tem canções, igual eu falei das Pedras do Infinito, né? Tem canções que elas continuam... São eternas. São né? eternas. Eu não vejo tanto isso em worship. Então, quando eu canto... Então minha alma canta... Ou então... A mensagem da cruz. Mais perto quero estar...
São canções... essas canções... A gente até, acho que até o meio de 2010, a gente produziu excelentes canções que não eram nem harpa e nem worship. E canções poderosíssimas, né? O avivamento de BH que a gente teve. Sim. Mas nessa daí eu respondo harpa. Harpa cristã. Já colocaram até uma nova modalidade, né? A Harpa convidada chip. anterior ficou na dúvida, falou um harpa chip, né? Ela é dos medley do Morada. Só, Vamos lá, próximo aqui. Ademar de Campos ou Azaf Borba? Ademar, meu brother. Ademar? Ademar. É. Ademar. Paulo ou Pedro? Acho que me identifico mais com o Paulo. Com Paulo. Pelo nome? Pelos espinhos constantes que nos aproximam de Deus. Por mortificar a carne. Moisés ou Davi? Moisés. Moisés. Ganhar 5 Libertadores ou um Mundial? Mas é um bando de filho da mãe, cara. Mais um Mundial. Mais um Mundial. Né? Mais um. Vamos ficar aí, ó. Pra finalizar, handebol ou futebol? Handebol. Handebol sempre. Cara, handebol é um esporte que a pancadaria faz parte do jogo, tá dentro da regra. Você tem gols, tem habilidade, você tem jogadas ensaiadas, muita velocidade. Tipo assim, eu gosto de assistir basquete, mas eu acho muita frescura. Você encostou no cara é falta. Meu irmão, no handball, brother. No handball você joga o cara na casa dele. É quase um hockey com a mão. Tá tudo certo. Tudo certo. Beleza. Posso fazer Vai, uma? vai, manda bala. Eu fiz essa na outra vez. Deixa eu esperar ele tomar água. Antes que eu cuspa a água. Gênesis ou Apocalipse? Rapaz. Me fizeram uma pergunta ontem, Na caixinha? Na caixinha? Caixinha. falando assim, PH, se todo mundo combinar, toda a humanidade combinar, de todo mundo parar de pecar, você acha que tem alguma chance de Deus cancelar o Apocalipse? Falei, cara, você tá Essas achando... perguntas... Você tá achando que o Apocalipse é tipo um churrasco? Galera, você tava vendo aqui, não vamos fazer... Vai rolar. Vai rolar. E eu respondi pra ele, falei, cara, não, chance nenhuma, porque assim, o Apocalipse, na verdade, é o ápice da história do universo, chegando à sua conclusão. A história principal do Apocalipse não é não somos nós, é a vitória definitiva de Cristo. E é ele sendo entronizado. O que isso vai acarretar? Cara, o Apocalipse vai ser o dia em que a gente vai experimentar o gosto salgado das lágrimas uma última vez. Apocalipse vai ser o dia que a gente vai experimentar o pânico uma última vez. Vai chegar um momento que a gente não vai mais sentir ansiedade, pânico, solidão, tristeza. Apocalipse vai ser um momento em que todas as biosferas da nossa Terra, elas vão voltar a ser perfeitas. A gente vai provar da bondade de Deus eternamente. Eternamente. Então, assim, para nós, filhos, o Apocalipse vai ser sensacional. Então, assim, eu de verdade, eu falo... Pode falar disso tipo, outro dia, mas faz um ano que eu assumi como pastor presidente, né? E eu falo isso direto, eu falo assim, Deus, obrigado pela honra. Eu nunca pedi isso, eu nunca desejei. Mas é uma honra muito grande, só que assim, eu trocaria num piscar de olhos se fosse para o senhor voltar um pouquinho mais cedo. Desde que eu era criança, minha mãe me fez ansiar por aquele milésimo de segundo que a gente vai ouvir as trombetas nos céus e a gente vai saber nosso Salvador voltou. Maranata. Então, cara, eu vivo por esse milésimo de segundo. Sim. Você tava Respondendo, Apocalipse. Apocalipse. Você tava falando disso, eu lembrei, não sei se já ouviu essa história sobre o Bill Johnson, da esposa dele. Quando ele enterrou a esposa dele e logo em seguida ele foi pro culto, né? E aí chegaram Eu pra ele... assisti esse culto. Assisti. E aí chegaram pra ele e falaram, mas por que você tá aqui e tal, né? Ele falou assim, essa vai ser
a vez que eu vou poder adorar a Deus na minha angústia. Porque quando ele vier, lá não vai ter mais angústia. Então eu vou servir a ele aqui na angústia. No meu sofrimento. Que lá não vai ter mais sofrimento. Aí eu vou adorar ele, vai ser fácil. O Bill Johnson é incrível. E é isso que a gente precisa entender, cara. O que eu tenho para adorar a Deus? O que eu posso oferecer para Deus? Cara, eu não posso oferecer para Deus $1 zilhão mas o que eu posso adorar a Deus é eu estando no meio da angústia, eu escolher dar a Ele a glória que Ele merece. Então assim, Senhor, as minhas circunstâncias estão péssimas, mas o Senhor é digno. Mas eu continuo confiando no Senhor. Não há outro Deus para mim além do Senhor. Então assim, são nossos pequenos ouro, incenso e mirra, entendeu? A gente tem ouro, incenso e mirra para entregar para Deus. É a gente, mesmo num dia mau, a gente voltar para Ele, cara. Então assim, eu concordo com o Bill Johnson nessa daí. Bill Johnson é um dos meus que eu me alimento. Fantástico. Mesmo no dia mau, a gente consegue tirar lá do fundo a verdadeira adoração. Exatamente, cara. Exatamente, entendeu? É isso. Vida cristã não é vida de somatória de vitórias, tá ligado? Vida cristã é uma somatória de escolhas de se render, escolhas de se render. É isso. Top. PH, a gente vai ter que chegar nos finalmente, mas você que tá em casa fazer. Infelizmente a gente já tomou muito do seu tempo. Imagina, tamo junto. O Noah precisa do papai dele também. Deve estar atacando terror. Mas a gente queria te agradecer de coração por ter topado para essa mesa aqui fantástica. A gente já te convida para a parte 2. Bora, claro. E obrigado mesmo de coração a você, a sua esposa, seu filho, toda a sua família por terem emprestado você aqui para participar com a gente. Tudo que você acrescentou a essa mesa. A gente brinca até que essa mesa parece que ela vai aumentando de tamanho, mas acho que é pelas histórias que a gente escuta, por pessoas tão especiais como você. Pra trazer ela pra cá tava pesada, né? Tava pesada demais. Tem que aguentar muita história. E a gente tem aqui, a gente chama carinhosamente de Welcome Gift, porque agora você é bem-vindo à nossa mesa, faz parte da nossa mesa. Que lindo, cara. E esse kit, ele tem um propósito que a gente fala, para que você possa ter um tempo de mesa com alguém que você pensar, alguém que o Espírito Santo tocar no seu coração. O mesmo que a gente teve aqui, um bate-papo, e você pensar em alguém e falar assim, eu quero ter um tempo de mesa com essa pessoa. Então vamos sentar, vamos comer uma bolachinha, tomar um chazinho e falar daquilo que queima em nossos corações. Topíssimo. Obrigado, eu que agradeço. Na hora que fizer, marca a gente lá, fala assim, tô usando, hein? Pode marcar lá. Eu que agradeço o convite, muito bom. Vocês são incríveis, o papo foi muito bom. Minha oração é para que vocês continuem experimentando, que Deus dê para vocês ousadia, criatividade, resistência, resiliência, e que os próximos episódios sejam ainda melhores. Amém. Glória a Deus. Aquela câmera agora, você tem um recadinho para ela, você falar dos trabalhos na igreja, falar horário de culto, o que você quiser. Agora, falar o que tá queimando aí, falar pro pessoal que tá vindo ali e passar os recadinhos aí, se tiver. A gente se reúne aos domingos, nosso culto principal, às 9, às 11, às 18. Nós somos uma igreja de humanos, então somos simples, mesmo que você às vezes esteja no começo de uma jornada. De repente está ouvindo esse podcast pela primeira vez, se você quiser, aparece para tomar um café. A gente paga um café para você, um só. Mas meu desejo do fundo do coração é que você descubra desse Deus que a gente está falando há tanto tempo aqui. Que você descubra o quão presente Ele é aí na sua vida. Ele pode ser presente, te ama infinitamente e Ele tem prazer em desfrutar da vida junto com você. Minha oração é para que você descubra Ele cada vez mais e que você influencie outras pessoas também a conhecer Ele. É isso. A igreja fica em Santo André, né? A igreja fica em Santo André, na Vila Curuçá, Avenida Itamaraty 105. Cola lá, tá convidado, vocês estão convidados para ela tomar um café também. Pago um café para vocês. Vocês dividem o expresso. Então. Então, é que eu não tomo café. Ele toma o chá, ele é do chá, não é só aquela, ele senta na mesa do chá. Te sirva um copo d'água, então. Água aromatizada. Estão convidados.
Sua rede social, pastor? Minha rede social é o PH Martins. A igreja tem também Instagram? Tem Igreja Plenitude Cristã. É isso, né? Acho que no Instagram. A gente tem uma cultura de comunicar no Instagram sem ser maçante também. Mas manda alguma mensagem por lá, manda figurinhas, memes, que nós gostamos. Chama o pastor na caixinha de perguntas. Pode mandar. As perguntas mais estranhas que for, eu dou a bênção do anonimato. Protejo sua identidade, mesmo que não seja sua pergunta. Top. Tranquilo. PH, mais uma vez, muito obrigado de Obrigado a coração. vocês. E é isso, né? Você gostou do episódio? Não se esqueça aí de curtir, comentar, compartilhar. Segue a gente lá no Instagram também, @Juntos na Mesa. Estaremos aqui postando alguns trechinhos desse episódio para você, para abençoar a sua casa. E compartilha com todo mundo aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção, viu? Bom, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio, onde estaremos mais uma vez Juntos na mesa. Deus abençoe. Tamo junto.